Oi, gente, mais uma quinta-feira, mais um comentário aqui no canal Professores do Brasil. E é simplesmente sensacional, impressionante como esse governo e essa época que a gente está vivendo estão sendo capazes de produzir informações, notícias cada vez mais estapafúrdias, inclusive no ponto de vista do que nos cabe aqui discutir, que é a educação. Tendo aí relação direta ou indireta com o tema, a gente hoje vai fazer 3 comentários a respeito de 3 situações que aconteceram na última semana aqui no Brasil. Então, a gente vai começar por 2 casos que envolvem censura. O primeiro deles aconteceu em Porto Alegre, onde na Câmara de Vereadores, no dia 2, segunda-feira, teve início a exposição Riso é Risco, Independência em Risco, Desenhos de Humor, uma exposição de charges que tratava sobre a independência do Brasil, mostrando principalmente imagens relacionadas ao governo Bolsonaro e a sua submissão à presidência dos Estados Unidos, que é coisa que a gente já vem acompanhando desde a campanha, desde aquela situação patética na qual o nosso atual presidente bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos e levantou a mão e ficou gritando lá junto com uma plateia de brasileiros que vivem lá fora, né? USA, USA. Então, isso já está nítido há muito tempo para todo mundo que está ligado no que acontece no Brasil. Então, essa exposição mostrava, né, várias charges associadas a esse tema e, segundo a presidente da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, isso seria uma ofensa ao presidente, inclusive disse ela que considerou que, independente de quem fosse o presidente, seria uma ofensa de qualquer maneira. E aí vai ressaltar que a vereadora Mônica Leal é do PP, ex-partido do nosso atual presidente, e o partido que lá no passado estava ligado aos militares, a antiga Arena, próprio partido dos militares naquela falsa democracia que os caras utilizavam na época. Bom, e depois de todo o debate, também da fala do chargista Celso Schroeder, bom, que seja, que disse, inclusive, que o argumento, tá aqui nas palavras dele, abre aspas, é o mesmo argumento dos ataques em Paris, se referindo ao jornal Charlie Hebdo, que foi atacado por fanáticos religiosos. Nesse caso aí, ele cita como um fanatismo político por parte da vereadora. Outros vereadores se mostraram contrários à atitude da presidência, mas ela mesma, ao finalizar, né, como sempre essa galera faz, disse que essa era a forma como ela via e pronto. Mostrando que toda essa galera bolsonarista, ao final da história, tenta ganhar todas as discussões no grito. Outro caso de censura que ocorreu no Brasil, ganhou projeção internacional, foi a censura autocrática do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que foi mandar recolher da Bienal do Livro, que ocorria naquele momento no Rio Centro, a revista Vingadores, na verdade um livro de quadrinhos, né? Vingadores Cruzada das Crianças, que tem essa capa que vocês estão vendo aí agora, mas que foi censurada em função dessa imagem aqui, na qual 2 personagens se beijam. Como justificativa para esse ato de censura, ele utilizou um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente que determina que material inapropriado para crianças deva ser embalado em um plástico escuro, né, ou opaco, e com um selo que alerte os pais do material inapropriado. Porém, nesse caso, eu acho que depois de vocês virem a capa e a imagem em si, né, não consigo enxergar onde esteja a pornografia, mas segundo o Marcelo Crivella e um monte de gente que a gente percebe, né, que ficou com a mente parada lá atrás, se a gente vir 2 capivaras se beijando, a gente vai querer se tornar uma capivara, caso sejamos crianças. Os caras partem do princípio de que todos nós guardamos dentro de nós um pequeno RuPaul
que está ali só esperando a primeira oportunidade para vestir suas plumas e se montar e sair por aí arrasando. Que não teria problema algum, e até eu mesmo, pessoalmente, acredito que cada cara que tenta esse tipo de censura tem exatamente isso dentro do seu próprio coração. E morre de medo de se sentir influenciado por aquilo que o estimula tanto. Mais tarde, o que também ganhou notoriedade lá fora foi a atitude do youtuber Felipe Neto, que mandou comprar 14 mil livros de temática LGBT para serem distribuídos e de forma bem humorada, como deve ser, né, com plástico preto e um aviso, né, de que aquele material era impróprio para pessoas intolerantes. Então, eu sou, mais uma vez, obrigado a aplaudir uma atitude do Felipe Neto. O que aconteceu logo em seguida foi que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro cassou a decisão do prefeito Marcelo Crivella, e mais à frente o desembargador Heleno Ribeiro Pereira Nunes foi lá e acatou o pedido, acolheu o pedido da prefeitura e decidiu que sim, deveria ser feita a coleta dos tais livros de quadrinhos. O que por si só já era uma decisão inútil, porque logo após a decisão do prefeito Crivella, na abertura da Bienal no dia seguinte, o livro se esgotou em apenas 1 hora. Mas ao final de todas essas reviravoltas judiciais, a decisão, né, quem bateu o martelo foi o ministro do STF, Dias Toffoli, que embargou, botou abaixo a decisão do desembargador e do prefeito. E aí houve a total proibição do recolhimento dos livros, que já não fazia mais sentido nenhum, já que eles já teriam sido vendidos. Nesse caso aí, se a gente fizer uma análise do ponto de vista político, a gente está tratando de um cara que estava no obscurantismo, apesar de ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que é o Marcelo Crivella. As ações de Marcelo Crivella como prefeito do Rio de Janeiro são coisas tão insípidas, ou melhor, inexistentes, segundo ou pelo menos as pessoas que eu conheço que vivem no Rio de Janeiro, mas me parece uma atitude desesperada de um cara que precisa chamar a atenção para si e agradar ao seu próprio eleitorado, que é composto basicamente por pessoas mais conservadoras, né, que seguiram essa linha que a gente teve aí como consequência final a eleição de caras como o próprio Jair Bolsonaro e o governador, o Whitney Houston, Wilson Witzel do Rio de Janeiro. O terceiro caso de tentativa de censura, né, nesse caso aí, eu não sei se é exatamente censura, mas um mau uso do cargo para tentar censurar a Wikipedia, uma solicitação, na verdade, de retirada de um verbete da Wikipedia, partiu do nosso ministro da Educação, Abraham Weintraub, sim, sempre ele, que do alto da sua arrogância utilizou o MEC para tentar pressionar a Wikipedia a retirar o seu nome da enciclopédia eletrônica. E a justificativa dele seria de que, ao apresentar algumas de suas ações, a Wikipedia estaria agindo de forma equivocada e, é claro, constrangendo a figura do nosso ministro, como se ele precisasse, né, de mais coisa para ser constrangido publicamente do que os seus próprios atos. Então, o que ele fez foi usar a assessoria do MEC para pedir a exclusão de um verbete da enciclopédia, porém com um motivo, com uma finalidade muito pessoal. O que a gente percebe, né, que é também uma tendência dessa galera que é abusar do poder e usar os seus cargos para conseguir vantagens pessoais. Bem a cara desse timinho que hoje governa o Brasil. Bom, por trás disso tudo, por trás desse abuso de autoridade, por trás desse autoritarismo, a gente percebe que há mesmo uma tendência, e essa tendência está em todos os escalões do poder que a gente encontra hoje no Estado brasileiro. Tanto a atitude do prefeito, como as atitudes de governadores, como aconteceu com João Dória recentemente, censurando livros didáticos em São Paulo, ou as atitudes do ministro e, né, do próprio presidente e todos que o cercam, elas estão por trás
de uma veia autoritária que faz parte desse governo. E a prova de que essa veia autoritária está ali, está muito clara e muito nítida, veio através de um tweet de Carlos Bolsonaro, que no último dia 9 escreveu a seguinte pérola: por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer, só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes. Bom, eu não sei exatamente como você interpreta esse tweet. Eu interpreto da seguinte maneira: por vias democráticas, o que a gente quer fazer do Brasil não vai ser possível, então seria muito interessante se a gente pudesse partir para a ditadura. Essa é uma interpretação e é a única interpretação que eu consigo fazer dessas palavras. Então, tudo isso eu acho que deixa muito nítido que estamos diante de uma época em que se deve tomar muito cuidado, que se deve ter uma vigilância ferrenha em torno de todas as instituições democráticas, porque o que nós temos hoje é um sério risco à democracia no nosso país, que é representado pelos caras que foram eleitos democraticamente pelo povo brasileiro, que é mais irônico nessa história toda. Eu espero que ao final dessa fase tão sombria, o brasileiro consiga entender que é possível se pôr em risco quando se vota de forma emocional, de forma passional, e se deixa a razão de lado. Bom, gente, então por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui, esperando que o Brasil não siga esse caminho sombrio que parece estar seguindo e que a gente possa se reencontrar com a democracia em breve e que a gente possa continuar caminhando sempre à frente. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e a compartilhar esse vídeo com os seus grupos de amigos no WhatsApp, né, de colegas, professores. Eu estou aqui toda quinta-feira comentando alguma coisa, algum fato da educação ou relacionado direto ou indiretamente à educação e algumas coisas sobre política ou sobre coisas que eu gosto de falar. E todo domingo a gente tem um vídeo de dica ou de alguma reflexão relacionada diretamente à educação nacional, também aqui no canal Professores do Brasil. Isso é tudo por hoje, um beijo e um abraço para você e até o próximo vídeo.